Temos aí uma artezinha com o aproveitamento, né? Qual foi o desempenho do Tite no Cruzeiro, olha lá. No geral, 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. O time marcou 25 gols, sofreu 22, saldo de 3. Aí você vai ver o detalhe das competições, né? No Brasileirão foram 6 jogos, 0 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 14 sofridos, esse desempenho vergonhoso. E no Campeonato Mineiro, aí sim o Cruzeiro foi decente, né? 11 jogos, 8 vitórias, não empatou nenhuma, perdeu 3, 18 gols marcados e 8 gols sofridos. A única vitória do Cruzeiro perante a um time de Série A foi a final do Campeonato Mineiro, que é um jogo que ficou eternizado pela briga, mas foi um jogo horroroso também, né? A gente ganhou ali com uma boa trama e para mim é muito claro que aquela vitória foi na questão dos jogadores, a tabela do Gerson com o Matheus Pereira, o cruzamento e o gol do Caio Jorge, porque coletivamente o trabalho do Cruzeiro muito pobre. E a gente tem uma outra arte para entrar daqui a pouco, que é sobre os treinadores que ficaram menos tempo à frente do Cruzeiro. O Tite entra nesse hall aí, tá, dos treinadores que não conseguiram se firmar por muito tempo aqui. Aí, ó, temos o Rogério Ceni, de 2019, aí, 8 jogos, e o Carpegiani, de 2001, também 8 jogos, treinadores que ficaram muito pouco tempo. Zé Ricardo, em 2023, teve gente pedindo ele aqui, hein? 10 jogos na frente. Era ironia, era brincadeira. Emerson Ávila, ó, 2007, 9, 10 e 11. Aí 11 jogos foi o máximo que ele fez ali, né? Considerando toda essa passagem. Anderson Moreira, aquele que prometeu um time intragável. Entregou o intragável pra gente, infelizmente, né? O Ivo Wortmann, também de 2001, 12 jogos apenas. Que temporada em Cruzeiro. Carpegiani e Ivo Wortmann no mesmo ano. Mozart Santos, em 2011, durou 13 jogos. Emerson Leão, em 2004, 13 jogos também. O Cruzeiro fez uma troca com o Santos, né? Leão e Luxemburgo trocaram de lado. Eu acho que ficou claro quem se deu melhor nessa Quem será que se deu melhor? O Santos foi campeão brasileiro em 2004 e o Cruzeiro brigou embaixo. Nicolau Camon, 2024, 14 jogos. Abel Braga, em 2019, esse trabalho horroroso que nos levou para a Série B. David Ola, em 2016, foram 15 jogos. Ele teve uma boa sequência no Mineiro ali, mas na hora que chegou no pra valer, ganhava de ninguém. Joel Santana, Papai Joel, 2011, 15 jogos também. E Ney Franco, 15 jogos aí nas passagens como interino, né? 2002, 2004 e 2020. 2020 ele voltou como treinador principal. Todo mundo falou não, e o Cruzeiro falou sim, e obviamente deu errado. A gente tava à beira do caos, cara. À beira do caos, numa piração total, Samuca. O Adenor aí, ó, entra nessa seleta e triste lista, 17 jogos, assim como o Paulo Bento, que trabalhou aqui no Cruzeiro em 2016. O Diniz teve 18 jogos no Cruzeiro, misericórdia. Muito mais do que merecia. Parecia muito mais, inclusive, né? Você olha, 18, só 18? Parecia uns 50. E o Felipe Conceição, o Tiger, em 2021, comandou 19 jogos pelo Cruzeiro. Pelo menos ganhou do Atlético, aquele clássico eterno. Obrigado por isso, Ayrton. Assim, o Tite, desses aí, a gente olha aí e fala, pô, seguramente o treinador com mais currículo, né? Você tem um Emerson Leão campeão brasileiro, você tem um Abel Braga campeão, o Rogério Ceni também ganhou o Brasileirão, o próprio Carpegiani lá atrás, mas não encaixou, né, Samuca? Em nenhum momento o trabalho do Tite convenceu aqui no Cruzeiro. Não. Muita gente achou que a gente estava torcendo contra, né, Caramujo? Hoje, acho aí que o torcedor... A gente erra demais, né? Nós aqui, torcida de uma maneira geral, né? Mas nessa aí, acho que todo mundo viu, né? Eu estava até vendo hoje um vídeo do Vitor Sérgio Rodrigues que o Tite já chegou demitido praticamente, né? E acho que a torcida tentou, né? Tá ali naquele momento, teve a goleada sobre o Uberlândia, né? Todo mundo se lembra, o estádio estava cheio, um grande público contra o Democrata com o time reserva, né? Numa quinta-feira braba, 18 horas, mas o campo foi dando os sinais, né? Pra gente esses sinais estavam claros, internamente tentaram fazer dar certo, mas tudo foi em vão, né? E o Tite teve toda a condição de desenvolver o trabalho dele, trouxe o principal jogador aí, a contratação da história do Cruzeiro mais cara, e ele sapecou ele numa ponta esquerda aí que eu vou te contar, velho.
Claro que o Vasco ontem tava com um a menos, né? Mas veja o Gerson jogando no meio campo. É outra coisa. É outra história, velho. Aí tem coisa que não dá pra gente entender, não, velho. Não, viu? Futebol você precisa analisar posicionamento. É 50% de cada lado, né? Sem a movimentação. O Mateuzinho, cara, com a bola no pé e do meio pra frente, porra, joga pra caralho. Sem a bola e do meio pra trás, ele ainda tem uma dificuldade gigantesca. Ele não é o primeiro volante. Não é. Eu não tô falando que esses gols são culpa deles, que tinha volante pra tudo quanto é lado nesse time do Cruzeiro. Tá? Tinha volante pra tudo quanto é lado. Mas é o que o Luiz falou aqui. O Romero faz esse papel com maestria. De dar aquele combate ali no meio de campo. Olha a frouxidão desse time, cara. Olha a frouxidão. O Vasco, com um jogador a menos, fez linha de passe dentro da área do Cruzeiro até resultar em gol. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. Não estou falando que é culpa do Mateuzinho. Quero deixar isso claro, tá, gente? Eu quero deixar isso claro, porque fica parecendo perseguição pessoal. E não é. Eu acho que o futebol precisa ser analisado o todo. E quando ele tem esse papel de bola no pé e do meio pra frente, o Mateuzinho é impecável. Ele joga pra caralho. Quanto aquele jogo contra o Corinthians, que ele jogou de volante. Aí ele jogou pra caramba, mas uma foi partida, o único jogo. Isso é recorte. É só sobre isso, tá, gente? Pra ficar claro, porque fica parecendo com a perseguição. Eu inclusive, gente, no começo do jogo, eu cheguei a comentar lá no Twitter, eu tava acompanhando, que eu vi uma coisa no Cruzeiro que eu tava gostando, que é o Cruzeiro começa o jogo com esses três meias muito próximos. O Gerson, o Matheus Pereira e o Matheus Henrique, eles estavam muito próximos. Então, o que acontecia? Boa. Eventualmente, eles estavam... Não, eles até embolaram em alguns momentos, mas eles estavam conseguindo trocar passes. Eu tava gostando disso. O Matheus Pereira próximo do Gerson e do Matheus Henrique, eles conseguem trocar passes. Um entende o outro. Tanto que tem a jogada... Né, o começo da jogada que cria a jogada de gol, um baita lançamento do Matheus Pereira, e logo na sequência você tem uma tabela do Matheus Pereira com o Matheus Henrique, que o Matheus Henrique dá uma finalização e a bola vai pra fora, que ali você vê, eles estavam próximos. Então assim, cara, o que você pensa? Vai acontecer. Olha, nesse jogo vai acontecer aquilo que a gente quer. A gente vai parar de ver o Gerson aberto como ponta, a gente vai ver os meias todos mais conversando entre si e achando espaços e criando jogadas. E isso simplesmente não estava acontecendo. Isso simplesmente não estava acontecendo. Então eu fiquei feliz, cara. Na hora que os primeiros 20 minutos do Cruzeiro, eu falei assim, ó, agora esse time vai dar resposta. Agora esse time vai ganhar. Esse time tava me passando confiança. Mas aí faz o gol. Não consegue ampliar o placar. Começa a fazer isso que o Genta falou, que é cadenciar o jogo. Não, agora nós vamos cadenciar. Nós vamos diminuir o ritmo da partida, vamos diminuir a intensidade, vamos tentar trabalhar aqui no erro do adversário, vamos tocar bola. Vai nessa cadência, velho. O Vasco começou a gostar do jogo. É um retrato do que foi Cara, o Cruzeiro não tem base. Pelo menos que eu lembrei aqui rapidamente, mais 2 partidas nesse Brasileirão em casa. Curitiba e Corinthians. Curitiba e Corinthians, o exato. Cruzeiro sai na frente Exato. Com intensidade, jogos, correndo, marcando faz bons alto. 20, 30 minutos. É isso. E, cara, o time de repente, Para! ele